Vamos falar sobre o Detroit Pistons agora. Você talvez escute o Ricardo um pouco diferente, porque bem na hora que a gente ia começar a falar sobre Pistons, o fone de ouvido dele tentou sabotar aqui o programa, mas estamos de volta falar sobre o time que... talvez o time mais quente na NBA no momento, 7 vitórias consecutivas, e é um time que a sensação que dá é que melhorou sem o Jaden Ivey, né? E eu acho que não é por causa do Jaden Ivey, eu acho uma melhora que aconteceria, né? Um time novo que vai se encaixando e calhou de ser com essa ausência do Jaden Ivey. Antes da minha visão como torcedor, Ricardo, eu queria a sua opinião como uma das referências na cobertura da NBA aqui no Brasil. Eu cresci lendo o Ricardo Stabolito no Jumper. Sacanagem, nós temos a mesma idade. Ricardo, esse time dos Pistons é real? Cara, aí que tá, né? Tem gente que você fala é real, e aí o cara fala, ó lá, falou que é candidato ao título, né? Calma. Né? Ser real para o Pistons, dentro do que o Pistons tem feito nos últimos anos, ser real é hoje, sexto colocado do leste. Ele é o sexto colocado do leste mesmo? Eu acho que sim. Eu acho que ele é o sexto melhor time do leste no conjunto da temporada. Você tem que pesar um pouco o que é o leste, né, Gabriel? Infelizmente tem que pesar, porque o leste é uma conferência que a gente fala no bolo do oeste. O bolo do leste ele tá bem abaixo, assim, em termos do que ele é homogeneamente, a qualidade dos times como um todo. Você tem um topo muito mais bem definido, com mais times do que o Oeste. É uma conferência diferente, né, em termos competitivos. Mas Detroit é real dentro do que ele está mostrando. Eu acho que é uma campanha muito legal. Acho que é uma campanha que, em especial, eu acho que ela tem um impacto anímico comparado à última, quando teve o recorde de derrotas consecutivas e tal. Eu acho que foi um choque de realidade importante, lógico, para a franquia como um todo, mas para o elenco, para a comissão técnica que mudou, inclusive, né? Você teve um choque que era necessário. Eu acho que nesse sentido, esse elenco sempre fala muito sobre isso, uma gratidão por estar vencendo. Acho que eu acho que quando na última temporada ele é pesado, ele foi pesado bastante, acho que foi vivido pelos jogadores mesmo. E o Detroit atual, Gabriel, é um time que, como você sugere, o sexto colocado do leste, é um time bastante correto. É um time, sabe, não é extraordinário, mas é um time defensivamente muito bom. É um time que, seguindo uma tradução do Detroit, é um time que vai ganhar de você nos rebotes, provavelmente, porque é um time aguerrido em rebote, um time que provavelmente é o dado estatístico que se destaca, assim, no que Detroit é elite junto ao resto da NBA, comparado ao resto da NBA. Rebote, taxa de rebote muito alta, taxa de rebote defensivo muito alta. Então é um time bastante correto, um time que defende, um time que se esforça, enquadra, é um time que você percebe que tem suor envolvido ali. E assim, Gabriel, além de tudo isso, você tem a inspiração que é o Cade Cunningham, que a gente tem que começar a falar, assim, o pessoal fica um pouco pé atrás, Gabriel. O Cade Cunningham é um dos 10 melhores jogadores dessa temporada. Cade Cunningham, sabe? Eu não sei se dá pra citar 9 ou 10 melhores que ele nessa temporada, não. Eu acho que hoje é realista ele ser segundo time ao NBA. Eu acho também. Porque você tem Shea e Donovan Mitchell, provavelmente na frente dele. E aí Bronson e Cade no segundo time. Eu acho que seria bem realista pensar em algo do tipo, né? Ele tá tendo uma temporada melhor que o do Curry. Temporada melhor, sei lá, insira guarde aí. Pra ilustrar o que você falou, né? Os Pistons é o quarto time que tem maior porcentagem de rebotes, né? Então realmente é elite, né? Isso se dá muito porque o time tem 48 minutos de Jalen Duren e Isaiah Stewart, né? Que eu amo o Isaiah Stewart, sempre gostei dele, e eu sinto que ele é até muito qualificado para esse papel de pivô reserva. Eu acho que teriam times que ele poderia ser o pivô titular, né? E eu sinto que eventualmente isso vai acontecer, e eu vou ficar muito triste quando ele sair do Detroit Pistons, porque o Jalen Duren tem um teto maior do que o Isaiah Stewart, né? Mas o Isaiah Stewart é brigador,
já quis matar o LeBron uma vez, né, naquela famosa briga entre eles dois num Pistons e Lakers. E acho que a volta do Ausar Thompson, né, que foi gradual, né, depois do problema que ele teve, né, ele teve o problema que o Wembanyama teve, né, a diferença é que o coágulo dele era na perna, né, enquanto o do Wembanyama era no ombro, né, e é um problema de saúde sério, né, tem gente que morre disso, né, lógico que eles são atletas, são jovens, então imagino que a recuperação do Wembanyama vai ser boa, assim como a do Ausar Thompson. Mas é um time que eu sinto que sabe, é como você falou, é um time bem feijão com arroz, taticamente, não tem nada de corte off-ball aqui, faz o screen, aí... Não tem nada disso. É o Cade Cunningham sendo aquele cara do iso ball, ele fica com a bola, vem um bloqueio do Jalen Duren, ele encontra o arremessador, ele encontra o Jalen Duren, ele joga muito bem de costas pra cesta, então se a jogada inicial quebra, ele ainda consegue levar o cara dele pra debaixo da cesta, porque você não pode marcar ele com um guarda, porque ele é muito grande, muito forte pra ser defendido. A gente viu muito contra o Clippers, né, nessa segunda-feira, o Batum marcando o Cade Cunningham, né, por conta dessa questão do tamanho. E eu acho que tem algumas questões para os playoffs. A história te diz que um time com esse perfil do Detroit Pistons costuma ter mais problemas nos playoffs do que na temporada regular, porque, por exemplo, a gente tá hoje olhando aqui, sexta colocação, os Pistons enfrentariam o New York Knicks. Do Knicks pra baixo, eu acho que o Pistons não vai ser varrido. Eu acho que... Assim, pode ser varrido, mas não acho que seria não ia ser automático. Contra o Celtics e contra o Cavaliers, acho que não tem muitas condições, não tem muito o que fazer. Mas contra o Knicks, contra o Milwaukee Bucks, eu acho que os Pistons podem dar uma série. Só que enfrentando os Knicks, por exemplo, eles vão ter OG Anunoby e Mikal Bridges e Josh Hart marcando o Cade. Eles vão se vender totalmente pra marcar o Cade, vai ser marcação dupla o tempo todo, porque você tem o Ausar Thompson, que é um defensor incrível, mas ofensivamente ele é Prime Ben Simmons, né? Um cara que você não... As defesas não vão respeitar nos playoffs. E aí se você... vamos botar o Malik Beasley, então, que tá concorrendo para ser o melhor sexto homem, né? Um dos melhores arremessadores da NBA nessa temporada. Não consegue marcar ninguém. Então você tem os dois extremos entre o Malik Beasley e o Ausar Thompson. Dito isso, eu não imaginava que eu estaria aqui em fevereiro falando sobre, o que esse time do Pistons pode fazer nos playoffs. Então essa temporada, aconteça o que acontecer, já é uma vitória. Só que esse perfil de time dos Pistons não costuma se dar muito bem nos playoffs. Eu também não esperava. Agora, sim, essa é a questão. Playoff é outra história. Eu acho que o Pistons é um time que ele é relativamente previsível, se você for pensar assim, ou unidimensional, digamos assim. Pensando em playoff, pensando em uma série de 7 jogos, o encaixe contra o Knicks realmente, assim, é muito complicado, né? Você vai ter o Karl Anthony Towns espaçando a quadra e forçando o Jalen Duren a jogar provavelmente bem longe da cesta, o que vai te comprometer os rebotes, né? E você tem um Knicks, como você disse, que é um time alto, então um time que tem condição de bater de frente com o rebote. Se você consegue afastar o Jalen Duren mais do garrafão, é um time que tende a bater de frente com você nos rebotes, tem corpos, tem um time alto. De certa forma, esse é uma vantagem que o Lakers também tem. O Lakers, botar o time baixo do Lakers em quadra sem pivô não é um time baixo, né, né, Gabriel? Mas o Knicks também tem isso, né? O Knicks é um time que ele é muito alto, muito corpulento, digamos assim, como o Thibodeau gosta. E eu acho que esse é um encaixe muito ruim para Detroit. Agora, esse é o ponto que você falou. A grande vitória a gente está aqui em fevereiro falando de Detroit. Esse é o grande sinal. Detroit tinha que dar esse sinal, né? Primeira vez em 10 anos que o time vence 7 jogos seguidos, né? Ele tinha que dar esses sinais, porque Detroit Pistons é uma franquia que depende de ser minimamente competitiva. Detroit é um mercado complicado, né? Um mercado que passou por muitas mudanças, um mercado que se enfraqueceu bastante né, nos últimos 15, 20 anos. Então Detroit precisa ter um produto vencedor. Pistons tem que ser um produto vencedor.
Assim como outras franquias menores, Bucks, Magic, são times que, sabe, é importante para eles estar lá em cima. É importante ter 4, 5 jogos ou mais de playoff na temporada para equilibrar as contas, para poder ser um pouco arrojado no mercado. Então, isso é importante pro Pistons. É importante a gente estar aqui falando de um Pistons competitivo, de um Pistons que, na pior das hipóteses, vai estar no play-in e já é uma grande vitória pro Pistons em relação às últimas campanhas. Eu acho que das últimas 6 temporadas ele deve ter sido o pior do Last 4, né? É importante o Pistons isso. E o Pistons é um time que está formando uma identidade, Gabriel. Não é uma identidade que super sexy, não é um time que você vai olhar na TV e vai querer assistir, mas é um time que ele está ganhando corpo. E eu acho que uma coisa muito importante que mudou e que é uma coisa que eu sei que é muito importante, porque a torcida do Pistons ser enfurecida no Twitter por causa disso, é seleção de arremesso do Cade Cunningham. Cade Cunningham, nas últimas temporadas, ele realmente tinha a jogada quebrava, pode apostar que ele vai tentar um arremesso meio doidão, né? Um arremesso que você não tentaria se você for uma criança e estiver em casa, não tente isso, né? E eu acho que ele mudou bastante em relação a isso. Acho que ele está muito mais lúcido em relação a isso. Também porque o Pistons agora tem uma coisa importante para a NBA hoje em dia, né? Tem 1 ou 2 caras que chutam, né? Espaçam um pouquinho a quadra. Que é uma grande diferença, né, Gabriel, em relação aos últimos 3 anos, que né, o time não tinha ninguém para arremessar, né? Malik Beasley, se eu não me engano, alguém postou no Twitter anteontem, Gabriel, que acho que só um jogador na história da NBA tinha acertado 40% de bola de 3 pontos por 36 minutos em uma temporada inteira, com mais de 11 tentativas por 36 minutos de jogo. Que era Stephen Curry, fez isso 6 vezes. Agora, se continuar assim, Malik Beasley uma vez e Stephen Curry vão ter feito isso. Todo mundo sempre fala, né? Stephen Curry, Malik Beasley estão sempre na mesma frase, pau, né? Mas assim, é o que eu venho falando a temporada inteira, né? Você se tornou um time profissional de basquete, né, nessa temporada, né, em relação ao que tinha com o Monty Williams e o que tinha em termos de elenco, né, e eu acho que o JB Bickerstaff, eu consigo ver confete caindo em cima do JB Bickerstaff? Não consigo. Eu acho que ele é um treinador extremamente limitado. Mas ele elevou, ele pode ser, por exemplo, o que o Mark Jackson foi pro Golden State Warriors, né, porque era um dos piores times da NBA, o Mark Jackson consegue criar alguma coisa naquele time, se torna um time competitivo. Se eu não me engano, era o Mark Jackson ainda naquela série que eles vencem o Dallas Mavericks, né? E aí vem o Steve Kerr que leva eles ao próximo passo. Mas enfim, a linha do tempo talvez não seja essa, mas o Steve Kerr leva o Golden State Warriors ao novo passo. Eu concordo com isso. Acho que o Bickerstaff é um técnico certo para te tirar do fundo do poço e te colocar numa condição minimamente competitiva. Talvez ele não seja nem esse cara para te colocar numa semifinal de conferência. Talvez nem para isso ele seja. Sim. Ele não foi para Cleveland, aliás. Ele foi demitido de Cleveland por causa disso. Mas aliás, ele colocou, né? Ele venceu em 7 jogos no Magic, se arrastou contra o Magic pra chegar, não deveria ter sido tão difícil aquela série. Uma série que você, como fã de Pokémon, Ricardo, foi uma verdadeira... Aquele meme da batalha dos 2 Metapods, né? No começo da primeira temporada. Aquela série foi exatamente aquilo. Contra o Catbugger lá, o cara com 2 Metapod, né? Do Ash, Metapod e os dois se olhando ali. Endureça, endurecer. Exatamente. Endurece mais. Fica firme. E os dois travando. Esse papinho aí tá difícil. Eu acho que a chave pro crescimento dos Pistons a longo prazo, obviamente, você trazer uma segunda estrela. Pô, beleza, isso vale pra qualquer time da NBA. No Detroit Pistons, você já tem, Tobias Harris, que era muito criticado e ele não valia o dinheiro que o 76ers pagava ele. Mas ele é um veterano, é um cara da posição 4 que pega rebote, que segura as pontas na defesa, que arremessa bem de 3. Então, ele tá ali. A chave do crescimento dos Pistons é o Jaden Ivey. É o Jaden Ivey que ele quebrou a perna, né? Ele eventualmente vai voltar, não essa temporada, se eu não me engano. Quase certo que ele não volta essa temporada. E
ele dava sinais positivos, estava jogando muito melhor nessa temporada do que na temporada passada, né? E ele ser esse segundo cara, e ele é um cara totalmente diferente do Cade, né? Porque o Cade é muito mais de força, técnica, e o Ivey é explosão, velocidade e também um bom arremessador de 3. Então, ele é a chave, né? E se, assim, o Ron Holland ou o Alça Thompson conseguirem desenvolver alguma coisa ofensivamente, e por desenvolver eu digo arremesso, ótimo. Porque o Alça, eu acho que ele é um pouco, talvez, superestimado por quem não acompanha tanto o time, porque ele tem, de vez em quando tem jogo aí de 12 rebotes, né, e você vê quando ele voando pra dar um toco e tal, não sei o que. A defesa dele é incrível, ele é um excelente defensor, talvez um pouquinho menos atlético do que o irmão dele, que eu acho que o Amen Thompson, do Houston Rockets, pra mim é o melhor atleta na NBA. O Alça Thompson um pouquinho abaixo, mas ainda assim, ele é menos criativo também que o Amen, mas ele é um baita defensor, só que ele é um cara que você ignora no ataque. É um cara que você tem que botar ele no dunker spot porque ele não consegue arremessar. Ele recebeu uma bola ontem ele estava sendo marcado pelo Harden no canto, o Harden dando todo o espaço do mundo, e ele ataca a cesta. E beleza, ele fez a cesta, fez uma bandeja bonita, inclusive, mas é uma bola ali que você quer um cara arremessando de 3, porque ele tava totalmente livre. E ele tava totalmente livre porque ele é o Alça Thompson. Não era o Malik Beasley ali. Se fosse o Malik Beasley não estaria livre. Então, é difícil. E um cara, esse tipo de cara, eu falo isso muito aqui no podcast. Todo ano começa os playoffs e parece que a gente descobre o que todo ano a gente descobre, né? Que é um basquete completamente diferente. Então, se você tem um cara que você pode deixar livre, ele não é uma ameaça de 3, fica muito difícil. Se você tem mais de um desses caras, é quase impossível você criar um ataque. Então, se você tem esse cara, e esse cara é o Giannis, e você vai ter o resto do time girando ao redor dele, beleza, funciona. Os Bucks foram campeões. Só que aí você tem um Cade, aí você tem o Alça Thompson, que não arremessa, você tem o Duren, que não arremessa. Começa a ficar um pouco travado. Mas, de novo, só da gente estar discutindo isso aqui, o que seria os Pistons nos playoffs, que é um time que vem de... Os Pistons vêm de um azar histórico no draft, por conta da loteria. O time terminou com a pior campanha no draft mais aguardado desde o draft do LeBron, e antes disso, desde o draft do Kareem Abdul-Jabbar. O Pistons perdeu acho que 2 ou 3 jogos a mais que o San Antonio Spurs. E eles acabam com a 5ª escolha. Victor Wembanyama vai pros Spurs. Eu tava na live no canal com o Guilherme Taniguchi, torcedor do San Antonio Spurs. Minha alma morreu por dentro dos Pistons perderem aquela loteria. E aí, de novo, o time tem a pior campanha, 5ª escolha de novo, né? E eu acho que passou por um purgatório que não foi recompensado. Tudo bem, você tem o Cade Cunningham, né, lá atrás, beleza, ganhou aquela loteria, o Cade Cunningham, mas não é o Victor Wembanyama. Mas é um time que precisava muito dessa relevância, é um time que é como se tivesse tirado o Titanic do fundo do oceano e você coloca ele estabilizado, flutuando bem. Eu quero ver se esse navio vai voltar a zarpar nas próximas temporadas, né? Se alguém vai conseguir, vamos religar aqui os motores e tal, e vamos andar e vamos chegar nos Estados Unidos. Mas só desse Titanic ter sido levantado do fundo do Oceano Atlântico, eu acho que essa temporada é uma grande vitória. Sem dúvida. É uma vitória... assim, a gente até vou puxar aqui, Gabriel, porque às vezes a gente não tem ideia exata do que o que foi o Pistons nos últimos tempos, sabe? Você sabe, mas o pessoal que está ouvindo às vezes não tem ideia do que tem sido o Pistons, que às vezes acompanha um pouco mais por cima, não está em cima da tabela todo ano. Os últimos 5 anos, as últimas 5 temporadas, ele foi 13º, 15º, 14º, 15º colocado do leste. Sabe? Número de vitórias em 82 partidas. Venceu 20, 23, 17 e 14.
Abrindo uma arena nova desse período, né? Que... Abriu uma arena nova numa cidade que teoricamente, um mercado que teoricamente está quebrado, Sim. né, por causa de todas as mudanças que aconteceu na economia nos últimos anos e na própria situação de Detroit, né, que é uma cidade que foi muito prejudicada pela questão de indústria automobilística e tudo mais, né. Aí é uma coisa mais para o pessoal das finanças aí falar. Mas, sabe, a situação era triste, era drástica, era uma situação Kings, né? Era uma situação do Sacramento Kings. Só que o Sacramento Kings, ele viveu 17, 18 anos isso, mas não nesse nível, assim. Nem o Kings passou por isso. 13º, 15º, 14º, 15º. O negócio do Kings era que eles nunca estavam no topo do draft, né? Tava sempre ali 3, 4 e tal. Ele sempre é 11º do Oeste, 10º do Oeste, aí 12º do Oeste. Enfim, de girar entre 14º e 15º, 4 temporadas seguidas, é muito difícil. Eu acho que se a gente procurar, vai ser difícil encontrar assim, 5 casos de times que passaram 4 temporadas seguidas, sempre em penúltimo, último da conferência. E o Pistons estava nessa situação. Sim. Então, assim, é muito necessário. É muito necessário. E a gente vai estar torcendo pro Cade. Eu concordo plenamente com você. O Cade Cunningham hoje ele é segundo time da NBA e está entre os 10 melhores jogadores dessa temporada. Não os 10 melhores jogadores da NBA como um todo, mas nessa temporada facilmente ele está entre os 10 melhores. Eu acho que pra encerrar, né, eu saio dessa temporada com a sensação de que dá pra construir um time competitivo de verdade com o Cade Cunningham sendo o seu melhor jogador. E você tem poucos jogadores desses na NBA, né? Não tem muitos desses caras. Claro que nenhum jogador vai ser campeão sozinho, né? Só que você ter um cara que eu consigo enxergar uma versão que com uma segunda estrela forte, com um time forte, o time pode eventualmente ser campeão. Claro que ainda tem um caminho pela frente, mas é o tipo de potencial que o Cade mostra. Siga o Ricardo Estabolito Jumper no Twitter, siga o Jumper no Jumper Brasil nas principais redes sociais, leiam os textos deles.